e quem abre o nosso giro com informações do ABC é Matheus Marola, trazendo tudo o que acontece na região. Bom dia, Matheus. Bom dia, tudo bem com vocês? Um ótimo dia. Aqui em São Bernardo, um sol maravilhoso, abençoado. E para aqueles que nos assistem através do YouTube, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. E agora na 82.3, um grande abraço para todos os ouvintes da Rádio Guardiã da Notícia. Realmente essas guerras que estão aí fora só tendem a atrapalhar a nossa vida, né? Interesses próprios de pessoas que se preocupam só com elas e esquecem que estão no comando de um mundo inteiro que reflete um monte de cidades e cidadãos. E agora eu vou falar de São Bernardo do Campo. Esses dias começou uma notícia que o Tarcísio, esses dias não, mas exatamente um dia atrás, o Tarcísio disse que pode aí deixar de lado o contrato que tem com o BRT, com a empresa que está cuidando do BRT, no caso a Next, né, Mobilidade, pela demora, porque quando começou a obra do BRT, o governador ainda era o João Dória. Então nós estamos com um problema muito grande que há décadas vem se estendendo. Região de São Bernardo do Campo, principalmente, é uma região na qual os moradores da cidade sempre sonharam, porque é um sonho até para mim, ter um metrô na cidade. E o BRT veio como uma promessa de que ficaria melhor a mobilidade e seria próximo ali de uma linha exclusiva, como se fosse o nosso metrô. E põe um monte de aspas nisso. E essa obra nunca sai. Uma obra que está demorando, atrapalhando o trânsito e também não mudaria tantas coisas, porque, para ser sincero, é uma obra que ia ficar igual um segundo trólebus, que nós já temos a linha de trólebus que vai daqui até Jabaquara, Santo André, e que nos leva até alguma estação de metrô ou trem. O que São Bernardo precisa, de fato, é uma estação de metrô, na qual está sendo estudados. Isso aí, a gente já nem acredita mais nessa promessa, porque cada político que passa fala que conseguiu o metrô para a gente aqui em São Bernardo. E o BRT é uma obra que vem se estendendo, não é realizada, não fica pronto, mas a Next, por sua vez, deu uma resposta dizendo que a obra está sendo demorada por conta dos problemas com a rede elétrica, que muitas das vezes demora muito tempo para se deslocar a energia do local, tirar os fios elétricos, etc, etc, etc. E aí a gente já sabe que todo o trabalho que nós temos com essa concessionária de eletricidade que toca o nosso estado de São Paulo é um trabalho demorado. Até quando acaba a energia do povo aqui da nossa cidade, demora para religar. Canso de receber moradores dizendo que a Enel não vai atendê-los, demora para atendê-los, demora para resolver o problema. Muitos empresários dizendo que, olha, o meu freezer, estou perdendo minha mercadoria. E assim, tudo é demorado com essa concessionária. E a gente sabe também que, em defesa um pouquinho aí da concessionária, que todo o processo no Brasil é burocrático. E aí, uma coisa vai puxando a outra. Nós estamos falando de um contrato de 237 milhões, é muito dinheiro, que melhoraria a mobilidade de muitas pessoas na cidade de São Bernardo do Campo, que está demorando décadas para ser realizado, porque, segundo a empresa Next de Mobilidade, não está sendo atendida da devida forma que deveria, com a velocidade que deveria, para retirar algumas coisas que são de obrigatoriedade de outras pessoas retirarem, como, por exemplo, a rede elétrica, que tem que ser mudada em todo esse trajeto. E aí, por causa disso, atrasa. E aí a concessionária de energia fala que o processo não é tão simples, precisa de diversas documentações, que está se reunindo diariamente. Então todos os dias eles estão se reunindo para resolver todas essas documentações. E aí a gente fica naquele processo demorado, burocratizado, num século que nós estamos com inteligência artificial, que está avançando a cada dia, mais o sistema nosso de trabalho ainda é um sistema arcaico. É papel, é assinatura física. Tem que se reunir, tem que marcar reunião para reunir e chegar em lugar nenhum para marcar uma próxima reunião.
Hoje a gente tem diversas plataformas para fazer online, assinatura online, vamos agilizar o processo. Enfim, existe todo um processo que dá para ser adiantado, mas nosso sistema ainda é burocratizado. Isso reflete no atraso para a obra, que reflete no atraso da população. E o cidadão que só quer chegar no seu horário, em vez de perder 2, 3 horas no trânsito, dentro de um vagão lotado, dentro de um ônibus lotado, ele acaba ficando aí esperando mais 10 anos para que essa obra ocorra. E vai saber Deus quando isso vai acontecer, né? O Tarcísio, que diz que vem candidato à reeleição no governo do estado, será que se ele cancelar o contrato agora com a Next, nesse exato momento, quanto tempo vai demorar para outra concessionária pegar? E quanto tempo vai demorar ainda para que seja feita essa obra? Então vai aumentar ainda mais a burocratização do processo. E aí eu fico pensando, quando que a gente vai ter acesso a um transporte com agilidade entre São Paulo e São Bernardo do Campo? São Paulo que eu digo capital. Quando? Porque não temos o metrô. O trólebus ainda passa por alguns momentos, alguns trechos de trânsito. O BRT seria linha exclusiva, né? Rua exclusiva, né? Via exclusiva para ele. E agora, cancelando esse contrato, quem sabe Deus quando vai se resolver esse problema. São Bernardo está cansado de falsas promessas. A gente acreditou muito que daria certo, o BRT não deu certo. Estão indo aí para fazer a recontratação aí, para talvez cancelar e ter uma nova recontratação. Se isso acontecer, a gente vai ter que esperar mais tempo. E nada vai ser resolvido. Agora fica a dúvida aí, você que está nos ouvindo. Você acha que São Bernardo um dia vai ter metrô, um dia vai ter um BRT? Poderia ser até o VLT, como tem lá em Santos. VLT, que é uma obra muito legal, que é como se fosse um metrô-trem, né? Ele é um formato de um metrô a céu aberto, no qual ele tem uma linha exclusiva, ele é elétrico e ele percorre aquele trecho. É muito bom, Santos adorou essa medida e eu acho que caberia muito bem aqui também na nossa cidade, para chegar até São Paulo, ou até ali mais ou menos no Tamanduateí, que é muito próximo da gente, talvez eu acho que seja mais próximo até que o Jabaquara, eu não sei o cálculo exato disso, mas é isso. O que a gente está pensando aqui em São Bernardo hoje, como cidadão e como comentarista da região, o comentário é: será que se cancelar esse contrato com a Next, nós ainda teremos chance de pegar um dia um transporte que vai facilitar a nossa vida para chegar até São Paulo, ou ainda continuaremos refém do trólebus, que passa por trechos que se divide com carros e também pega muito congestionamento? Tendo em vista também que tem vários problemas na rede, vários carros que quebram, carros que eu digo são os ônibus mesmo, os ônibus que quebram. Enfim, é um sistema antigo e arcaico, como todo o processo de burocratização no nosso país. Precisamos não só pensar em medidas para trocar os contratos com as pessoas que não estão entregando as obras, como pensar também em medidas que agilizem o processo. E aí cabe também aos deputados analisarem todas essas leis, que são leis que ainda ficam enrijecendo todo o sistema de tecnologia do nosso estado, das nossas cidades, etc. e tal, para que essas leis sejam mais flexibilizadas e usem mais a tecnologia ao nosso favor. Tenho certeza do que eu vou falar aqui agora. A maioria das pessoas hoje estão usando a inteligência artificial para poder adiantar processos da sua vida que antes levariam tempos. Então você vai redigir um texto, por exemplo. Você escreve o que você, mais ou menos uma base desse seu texto, e a inteligência artificial te dá aquele briefing completo, já deixa aquilo tudo pronto. Você vai lá, analisa, retira as coisas que você quer, coloca as coisas que você quer. Claro que você tem que ter uma capacidade cognitiva para poder entender que você não tem que ficar dependente da inteligência artificial, é uma ferramenta de apoio e não uma ferramenta para fazer a sua tarefa. E aí você olhar ali, analisar e adiantar todo esse processo, e todas essas pessoas hoje usam para isso. Por que a gente não pode usar no nosso sistema público para desburocratizar tudo isso que está acontecendo? O sistema Gov, para mim, foi uma super invenção que funciona muito bem. Assinatura eletrônica, mas tem alguns lugares que não aceitam assinatura Gov. Então, assim, existem diversas coisas que a gente precisa modernizar. E a população não pode ficar à mercê
da burocratização que o Estado ainda tem. E aí uma coisa vai levando a outra. Pode ser que a gente fique mais 10 anos aí sem o BRT, pode ser que na troca de concessionária dê tudo muito certo, mas se o problema que a Next apontou é um problema de eletricidade, de burocratização, demorou 510 dias, segundo eles, para todo o processo de troca de fiação de energia em uma certa região, demorou 510 dias, a gente está falando de quase 2 anos para poder funcionar. Você acha que se trocar concessionária vai funcionar? Vai ser mais não sei quantos anos para colocar e regulamentar tudo de novo. Eles, para falar que o processo está andando, começou as linhas de teste de ônibus elétricos. Então, assim, muitas coisas a gente sabe que é maquiagem. A gente sabe que existe um monopólio na nossa região, na qual a Next, na qual a família Braga, Sete Braga, domina. Mas o que precisa ser feito, se eles têm que entregar o serviço, que entreguem. E se eles estão tendo problemas com burocratização, que seja realizada essas burocratizações o mais rápido possível. Porque a priori do Estado é atender o povo. E isso a gente está vendo que está ficando sempre de lado. E os interesses comuns e pessoais estão sempre ficando à frente. Então, se você hoje está à frente do Estado, se você hoje é um chefe de Estado, se você hoje é alguém que tem um espaço dentro do poder público, você deve, em primeiro lugar, pensar em como melhorar a vida da população. E não burocratizar tanto as empresas, tanto os órgãos públicos, tanto aqueles que têm acesso a qualquer negociação dessa, porque isso acaba prejudicando, enfim, quem está na ponta, que é a população. Então essa é a observação que eu tenho para fazer. Eu vou falar também só o que o Tarcísio falou e deixou bem claro. Ele disse assim: a gente deve tomar medidas mais firmes, e eu acho que a gente deve caminhar para uma decretação de caducidade. Ou seja, ele está querendo desfazer o contrato. A gente tem um acordo que não está sendo honrado, 10 anos, desde a época do Dória, até agora não saiu, não está sendo cumprido. Sempre você escuta falar que está trocando as datas, sempre estão adiantando. E foi feita uma prorrogação do contrato de concessão daquela bacia de transporte, levando-se em conta que havia uma vantajosidade que estava justamente no investimento que deveria ser feito no BRT. E o BRT não está andando, está muito aquém do esperado. Ou seja, até o governador do estado está vendo que essa obra não está andando, está parada. E quem mora aqui em São Bernardo do Campo passa toda vez ali na frente do Metrópole e fala assim: pô, esse BRT vai sair quando? Você vai lá no Paço Municipal, você vê lá, aqui será o novo BRT. Quando vai sair? Já trocamos de prefeito, já trocamos de governador e até agora o BRT parece que só vai trocando os adesivos dos tapumes, porque quem está visualizando a obra está muito atrasado. E a gente está vendo. Mas no mais, fica aí minha contribuição do comentário de São Bernardo do Campo, dizendo aí o que a população hoje acordou falando aqui na nossa região, um problema que a gente está preocupado. Será que vai melhorar nossa vida algum dia com essa questão do transporte? Fica a dúvida aí no ar. E um grande abraço. Na próxima terça-feira estaremos juntos novamente, falando de mais temas aqui sobre a região do nosso grande ABC, que a política também está bem movimentada, hein? Quem sabe semana que vem a gente fala sobre as mudanças partidárias, onde cada deputado do nosso ABC está indo. Fica aquele grande abraço. E volto com vocês aí no estúdio. Tchau, tchau. Até a próxima terça. Perfeito, então. Obrigada, Marola, pelas informações, trazendo tudo o que acontece aí no ABC aqui pra gente. A gente segue com o giro de notícias pelo ABC Paulista, porque hoje...